que nós vamos aprender hoje na reunião? Acessem, por favor, a apostila ou peguem a apostila. Na primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus, nós vamos ouvir o discurso com o tema: por que você pode confiar na promessa de Deus de nos dar a vida eterna? Nós vamos ver 3 razões pelas quais podemos confiar na promessa de Jeová e como isso pode nos ajudar a nos mantermos firmes ao enfrentar as dificuldades da vida. Teremos joias espirituais e leitura da Bíblia. E na segunda sessão, Faça Seu Melhor no Ministério. Vamos ver 2 demonstrações das irmãs e depois ouviremos o discurso. Perguntas frequentes sobre as testemunhas de Jeová e tema: por que as testemunhas de Jeová foram perseguidas durante o Holocausto? Terceira sessão, Nossa Vida Cristã, teremos uma parte importante. Prepare-se para situações que envolvem cuidados médicos ou cirúrgicos. E no final teremos estudo bíblico de congregação. Voltando à apostila no início, vamos então iniciar a primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus, com o discurso: por que você pode confiar na promessa de Deus de nos dar vida eterna? Vamos convidar irmão Gabriel Camargo, por favor. Vida eterna. Como foi que você se sentiu quando ouviu sobre essa promessa pela primeira vez? Pode ser que isso tenha te motivado a buscar saber mais sobre a verdade, sobre esse Deus maravilhoso que faz promessas boas para nós no futuro. Com certeza mudou a sua vida. Mas será que você pode confiar no que Jeová diz para você? Será que você pode acreditar que haverá um futuro realmente maravilhoso conforme aprendeu? Jeová, de forma bondosa, deixou registrado na sua palavra algumas garantias que mostram que o que ele diz é confiável. Vamos analisar o livro de Jó, o capítulo 36. Eu gostaria de primeiro ler o versículo 26 junto com os irmãos. Jó 36, 26. Notem o que diz: a grandeza de Deus está além da nossa compreensão. O número dos seus anos foge ao nosso entendimento. Nesse versículo, Eliú cita uma característica única do nosso Pai Jeová. Ele fala que os seus anos, o número dos seus anos, foge ao nosso entendimento, porque Jeová é eterno em todos os sentidos. Ele sempre existiu e sempre vai continuar a existir. O próprio Jeová vive para todo sempre. Então, quem melhor do que ele para fazer uma promessa de vida eterna àqueles que sejam seus servos obedientes? Afinal, a própria Bíblia o chama de Rei da Eternidade. Além disso, vamos continuar lendo os próximos versículos, agora em Jó 36, os versículos 27 e o 28. Notem o que diz. Ele, Deus, puxa para cima as gotas de água. O vapor se condensa para formar a chuva, então as nuvens a derramam, despejando-a sobre a humanidade. Nestes versículos é citado um ciclo que nós conhecemos bem, o ciclo da água. Aqui descreve como ele é feito. O calor do sol evapora a água, que vai até a atmosfera, forma nuvens e ela cai em forma de chuva ou neve nos oceanos ou em corpos de água. E esse ciclo se repete várias e várias vezes. Jeová demonstra sabedoria por ter criado um ciclo que funciona dessa forma perfeita. Um ciclo sustentável e eficiente que mantém a vida na Terra. Além disso, Jeová também fez questão de posicionar o planeta numa distância segura do Sol. Se o planeta Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todo o nosso planeta iria queimar e seria impossível ter vida aqui. Da mesma forma, se Jeová colocasse o planeta um pouco mais longe do Sol, tudo aqui congelaria e nós também não conseguiríamos viver aqui. Isso mostra que Jeová também tem o poder necessário para sustentar a vida aqui na nossa terra.
Mas existe um outro ponto interessante sobre Jeová, que mostra que ele é confiável. Vamos ler agora mais 2 versículos neste mesmo capítulo de Jó. Agora Jó 36, 4 e o versículo 22. Primeiro versículo 4 que diz assim: de fato as minhas palavras não são falsas, e aquele que é perfeito em conhecimento está aqui, diante de você. Agora o versículo 22. Veja, Deus é sublime em poder. Que instrutor é semelhante a ele? Então nós notamos primeiro no versículo 4 que diz que Jeová é perfeito em conhecimento. Ele sabe de tudo e ele realmente contém muito conhecimento. Mas no versículo 22 diz que ele é um instrutor único e que ninguém se compara a ele. Isso quer dizer que ele se preocupa em ensinar os seus servos. Ele não guarda apenas para si o seu conhecimento. Mas o que ele pode nos ensinar? Vamos ver a resposta lendo João 17, 3. Acompanhem comigo também, por favor, esse texto. João 17, 3, que diz: isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então, além de Jeová ter a sabedoria, o poder para criar circunstâncias que deixem a terra a um ponto de receber a vida eterna de maneira perfeita, ele também se preocupa em ensinar os seus servos a como conquistar essa vida eterna. Ele nos instrui a como conseguir fazer algo que o agrade para que nós possamos viver nesse futuro que ele promete para nós. Isso demonstra como ele é um Deus amoroso, porque ele realmente quer que nós consigamos esse futuro maravilhoso. Por isso, irmãos, é importante manter essa esperança firme no nosso coração. Por mais que seja difícil enfrentar as dificuldades no nosso dia a dia, é possível continuar esperançoso, tendo fé nessa promessa. Jeová deixou registrado na sua palavra como nós devemos encarar essa esperança. Leiam comigo agora, por favor, o texto de Hebreus 6:19. Hebreus 6:19, que nos diz assim: temos essa esperança como âncora para a alma, tanto segura como firme, e ela entra até o interior, atrás da cortina. Jeová deseja que nós tenhamos uma forte fé na promessa de vida eterna que Ele fez a nós. E notem que neste versículo, essa esperança e essa fé devem ser tão fortes como uma âncora, firme na nossa mente e no nosso coração, para que nós fiquemos focados no futuro próximo que nos aguarda. Assim como um navio precisa de uma âncora firme para que não seja levado pelas ondas, é importante que nós tenhamos essa esperança firme assim também, para não permitir que os ensinamentos do mundo de Satanás nos levem para longe do futuro que Jeová planeja para cada um de nós. Além disso, Jeová, em todo o seu amor e bondade, deixou para nós a capacidade da imaginação. Nós podemos imaginar muitos cenários na nossa vida. Inclusive, Ele usa de recursos visuais nas nossas publicações para que nós possamos ver, em poucos detalhes, como vão ser as circunstâncias no paraíso. Como, por exemplo, a imagem que nós podemos observar mostra para nós como as pessoas vão se comportar nesse novo mundo. Na vida eterna, no paraíso perfeito, nós podemos ver que as pessoas estão felizes realizando as suas atividades. Temos uma jovem colhendo hortaliças, as crianças brincando ali ao fundo com um leão, e do lado esquerdo nós vemos 2 casais trabalhando, colhendo flores, e todos estão felizes, sorrindo. Não há nada ali que cause dor ou aflição, nem mesmo a paisagem é algo industrial, poluído, mas é uma paisagem muito bonita. E é este novo mundo que Jeová quer dar para você. Um mundo onde você possa viver para todo sempre. Por isso, irmãos, é sempre importante continuar rejeitando os ensinamentos errados do mundo de Satanás, que é passageiro. Continuar focados na promessa de Jeová, que quer que você viva para sempre em paz. Temos que nos lembrar que essa esperança nos achega ainda mais a Ele.
e faz com que nós sintamos o amor de Jeová de uma forma pessoal, mostrando que Ele ama a você como uma pessoa individual. Por isso, meus irmãos, sempre pensemos nas bênçãos que nós já conseguimos hoje por servir a Jeová. E assim, também olhando para o futuro, nas bênçãos futuras que virão, sempre mantendo a nossa esperança firme e forte como uma âncora. Muito obrigado, irmão Gabriel, pelo excelente discurso. Agora vamos convidar irmão Gabriel Campos para Joias Espirituais, por favor. Muito bem, então, irmãos. Para a gente dar início à nossa consideração, eu gostaria de um voluntário para ler o texto de Jó 37, 20. Jó 37, 20. A irmã Jane, por favor, aqui na frente. Devia alguém lhe dizer que eu gostaria de falar? Será que alguém disse algo que deveria ser comunicado a ele? Obrigado, irmã Jane, pela leitura. Então, com base nesse texto, irmãos, a pergunta diz assim para a gente: como se transmitiam informações e notícias nos tempos bíblicos? O irmão Oswaldo? Essas informações e ideias eram transmitidas de pessoa a pessoa, né? Uma variedade de maneiras na terra bíblicas da antiguidade. E, em grande parte, notícias comuns locais e estrangeiras eram transmitidas oralmente. Então, viajantes que muitas vezes acompanhavam caravanas contavam notícias de lugares distantes quando paravam para obter comida, água e outras provisões em cidade ou parada ao longo das rotas das caravanas. Então, a terra da Palestina, em vista de sua posição peculiar, e com relação à Ásia, a África e a Europa era atravessada por caravanas que iam e vinham de pontos distantes. Então, de modo que seus habitantes, eles podiam, né, tá falando de oralmente, né, de boca a boca, passando de pessoa para pessoas. Obrigado, irmão Oswaldo, também pelo comentário. Então, a segunda pergunta, irmãos, nos diz assim: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmão Caio? Jó 37:16 e o Cântico 5 me fizeram refletir sobre as maravilhosas obras de Jeová, que evidenciam sua perfeita sabedoria. Não há dúvidas de que Deus, cujas obras vão desde grandiosas galáxias até mesmo a mais delicada flor, revelam infinita inteligência e ordem. Até mesmo Einstein atribuiu a maravilhosa estrutura do universo a uma inteligência suprema. Meditar nessas obras extraordinárias de Jeová não apenas me inspira, mas também me ajuda a manter viva a minha esperança nas suas maravilhosas promessas futuras. Obrigado, Caio, também pelo belo comentário. A irmã Ana Rosa? O livro de Jó 37:5, o relato mostra que Jeová abriu uma barreira de água no Rio Jordão, para que milhares de homens, mulheres e até mesmo criança pudessem atravessar em solo seco. Se tivermos estado lá observando o rio abrir, todo o povo atravessar a salvo, teríamos também ficado impressionados com essa maravilha. Aprendi então que se Jeová foi capaz de ajudar os israelitas, imagine se Ele não vai nos ajudar quando estivermos passando por dificuldades. Com certeza que sim, Ele nunca abandona seus servos. Obrigado, irmã, também pelo comentário. Ainda a irmã Giovana? No início do capítulo 37 de Jó, ele o fala de forma muito bonita e até poética sobre o poder de Jeová visto na criação. E no versículo 14, ele aconselha Jó a fazer isso também, prestar atenção nas maravilhosas criações de Jeová.
porque isso nos enche de amor e temor pelo nosso Deus. Nós conseguimos refletir melhor em como Ele é extremamente poderoso e em como nós somos tão pequenos comparados a isso. Isso nos ajuda a ver que Jeová merece toda a nossa adoração e nunca achar que somos sábios demais, porque perto de Jeová nós não somos nada. Obrigado, irmã Giovana, também pelo comentário. Irmão Tiago? Em Jó 36:6, esse versículo destaca que Jeová está atento aos que sofrem. Isso nos ensina que, embora possam enfrentar dificuldades, aqueles que são fiéis e justos não são ignorados por Ele. Jeová está sempre presente para lhes fazer justiça e aliviar seu sofrimento. Obrigado, irmão Tiago, também pelo comentário. A irmã Kaline? Eu gostei bastante do versículo 26 do capítulo 36, que ele não ficou querendo provar que ele sabia de tudo, que ele tinha todas as respostas. Ele foi humilde e disse: a grandeza de Jeová está além da nossa compreensão. Então eu quero muito imitar esse exemplo. Obrigado, irmã Kaline, pelo comentário. Irmão Kazuya? O texto do Jó 37:24 aqui fala sobre dois temas, né? Primeiro, ele fala que as pessoas devem temer Jeová. Este temor, como nós conseguimos ver pelo comentário dos outros irmãos, é que nós reconhecemos a grandeza de Jeová, né? O verso continua falando que aqueles que se consideram sábios não encontram favor aos olhos de Jeová. Então, o que eu aprendi com este texto, né? Qualquer coisa que nós consigamos realizar dentro ou fora da organização de Jeová, temos que saber reconhecer o poder de Jeová, temer e colocar o crédito para Ele. A não ser que, se não fizermos isso, nós não vamos conseguir encontrar favor nos olhos de Jeová. Obrigado, irmão Kazuya, pelo comentário também. Ainda a irmã Joelma? Em Jó 36:30 e 31, Jeová disse que usa, entre outras coisas, relâmpagos para sustentar e dar comida à humanidade. Mas como assim? Os relâmpagos, eles são perigosos, é o que a gente lembra deles, mas eles são importantes para a manutenção na vida da terra. Quando um relâmpago ocorre, ele quebra o gás nitrogênio, que se combina com os átomos de oxigênio e forma fertilizantes naturais para o solo, que podem ser absorvidos pelas plantas. Então, a sabedoria de Jeová está no nosso dia a dia e é inegável. Obrigado, irmã Joelma, também pelo comentário. A irmã Natália? Em Jó 36:3 diz, né? Falarei tudo o que sei e declararei que a justiça pertence àquele que me fez. Então, as decisões de Jeová visam sempre os melhores interesses dos seus servos. E ele criou essas leis para nosso próprio benefício. Então, eu quero sempre obedecer essas leis. Obrigado, irmã Natália. A irmã Amanda? Pesquisando sobre Jó 36:11, de que a obediência de Jeová leva à prosperidade, as notas de referência levaram a Jonas, que pregou aos ninivitas. Mesmo eles nunca tivessem professado adorar a Jeová, eles acataram a mensagem e buscaram a misericórdia de Deus. Então aprendi que, independente dos hábitos e costumes, Jeová tem o poder de tocar o coração das pessoas com a sua palavra e que elas podem sim vir a obedecê-lo, mesmo em um mundo frio e sem amor. Assim, me esforçar ainda mais no ministério por aplicar as novas orientações em como abordar as pessoas, dará a elas a chance de servir o nosso Deus verdadeiro. Obrigado, irmã Amanda, pelo comentário. A irmã Laurinha, aqui na frente. Eu achei interessante aqui no texto de Jó 36:27, que aqui fala que a Bíblia descreve o ciclo da água, e isso aumenta nossa confiança na Bíblia. Parabéns, muito bom comentário, irmã. Irmão Braz? Em Jó 36:22, ali Jó fala de Jeová como maior instrutor.
Então, nós sabemos que Jeová é o maior instrutor, mas será que nós estamos dispostos a nos deixar ser instruídos por Ele? Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu preciso estar disposto a deixar que Jeová me instrua, ou aceitar as suas orientações. Se eu fizer isso, eu vou aprender sobre os propósitos de Jeová, tanto para o presente como para o futuro. Então, eu posso me beneficiar desde que eu seja humilde e aceite ser ensinado por Jeová. Obrigado, irmão Braz. Também gostaria de agradecer a todos os irmãos pelos belos comentários. Muito obrigado, irmão Gabriel. E também queremos agradecer aos irmãos que participaram através do comentário. Os irmãos e irmãs que têm parte na sala adicional, por favor, dirijam-se a tal sala. Irmão Gustavo Brizola estará recebendo os irmãos. A sala principal continua então com leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia designada para hoje é Jó, capítulo 36, versículos 1 a 21. Abram, por favor, Jó 31, versículo 1 a 21. Vamos ouvir a leitura do irmão Amauri Santos, por favor. Eliú também disse: tenha mais um pouco de paciência comigo, enquanto eu explico, pois ainda tenho palavras para dizer a favor de Deus. Falarei tudo o que sei e declararei que a justiça pertence àquele que me fez. De fato, as minhas palavras não são falsas, e aquele que é perfeito em conhecimento está aqui diante de você. Realmente, Deus é poderoso e não rejeita ninguém. Ele tem grande entendimento. Não preservará a vida dos maus, mas fará justiça aos aflitos. Não desvia seus olhos dos justos, ele os faz sentar em tronos com reis, e eles são enaltecidos para sempre. Mas, se eles são presos com correntes e capturados com cordas de aflição, ele lhes mostra o que fizeram, suas transgressões resultantes do seu orgulho. Abre o ouvido deles para a correção e lhes diz para se afastar do que é mal. Se obedecerem e servirem a Ele, terminarão os seus dias na prosperidade, e os seus anos serão agradáveis. Mas, se não obedecerem, perecerão pela espada e morrerão sem conhecimento. Os que têm coração ímpio guardarão ressentimento. Não clamam por ajuda mesmo quando Ele os prende. Eles morrem enquanto ainda são jovens, desperdiçam a vida entre os prostitutos de templo. Mas Deus salva os atribulados durante a sua aflição, abre o ouvido deles quando são oprimidos. Ele tira você das garras da aflição e o leva a um lugar amplo, onde não há aperto, e você será consolado com excelente alimento na sua mesa. Então você ficará satisfeito com o julgamento dos maus, quando o julgamento for proferido e a justiça prevalecer. Mas tome cuidado para que o furor não o leve a agir com rancor, e não se deixe desencaminhar por um grande suborno. Será que seu clamor por ajuda ou seu esforço árduo livrarão você da aflição? Não fique desejando que chegue a noite, quando as pessoas desaparecem do seu lugar. Tome cuidado para não se voltar para o que é mal, escolhendo isso em vez de aceitar a tribulação. Muito obrigado, irmão Amauri, pela sua leitura. Foi bastante excelente. Nós podemos observar lição 2, como o irmão aplicou esta orientação. Lição 2 da brochura Melhore é fale de coração. Como podemos aplicar isso na leitura? Aqui no quadro que começa falando, se você vai ler a Bíblia, nos dá algumas dicas. Primeiro leia e entenda o assunto, daí treine a leitura. Tenho certeza que o irmão fez isso, né? Como o irmão aplicou isso? Durante a leitura, justamente o trecho que o irmão leu hoje é a fala do Eliú.
Eliú, por ser mais jovem, mantendo uma postura humilde, mas ele deu conselho para o Jó. Irmão, refletiu esse sentimento que Eliú tinha quando ele falou para Jó. Por exemplo, quando leu versículo 12, por exemplo, mas se não obedecerem, assim, começa bem devagar e depois consequências. Então, esse tom de voz o irmão manteve durante toda a fala de Eliú. Então, refletiu muito bem o sentimento da pessoa que está falando na Bíblia. Muito obrigado. Agora vamos passar para a segunda sessão, faça seu melhor no ministério. Primeiramente, vamos ver demonstração da cena de iniciando conversas no testemunho público. Para esta parte, vamos convidar irmã Ana Carolina Evandro e irmã Andrea Claudino. Por favor. Saúde mental. Olá, tudo bem? É um tema comum em nossos dias, não é mesmo? Ah, mas eu acho muito difícil as pessoas manter a saúde mental. Os dias deixam a gente muito ansioso. Eu mesmo já faço há um bom tempo acompanhamento com a minha saúde. Olha, eu concordo com você. Não está fácil mesmo lidar com os acontecimentos de hoje em dia. São muitas preocupações, nos levam a ter muita ansiedade. Eu me chamo Carol. Como que é seu nome? Andréia. Muito prazer, Andréia. Eu percebi que esse tema lhe chamou bastante atenção. E muitas pessoas que estão passando hoje aqui, Andréia, leem esse tema, elas também ficam pensativas. Mas será, Andréia, que algum dia nós teremos uma saúde mental bem estabelecida e perfeita? Olha, sinceramente, eu acho que não. Eu sou muito preocupada com o futuro, pois eu tenho um filho adolescente e do jeito que está o mundo, essas notícias, a guerra, eu me preocupo muito com o futuro dele. Andréia, eu concordo com você sobre isso. Pensar como o mundo está hoje no futuro dos nossos filhos não é fácil, nos dá certa ansiedade mesmo. Mas esse é um problema, Andréia, que não afeta só a mim e a você, mas a milhares de pessoas. Embora vivemos num mundo egoísta, temos uma pessoa que se importa muito conosco. Mas quem deve se preocupar com as pessoas no mundo assim? Eu vou te mostrar aqui na minha Bíblia. Em Isaías 41:13, diz assim: Eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita. Sou aquele que lhe diz, não tenha medo, eu ajudarei. Você conseguiu perceber quem é? Sim, é Deus. Isso mesmo. Deus, Andréia, nos deixou a Bíblia para nos ajudar. Mesmo ela não sendo um manual para a saúde, a Bíblia, é por meio da Bíblia que Deus nos ajuda a ver, né, os acontecimentos, a conseguir conselhos na Bíblia, né? Nós temos conselhos para a família, temos conselhos para todo mundo, de servos leais do passado de Jeová, que nós podemos assim lidar com as ansiedades de uma maneira mais fácil no nosso dia a dia. Olha, Carol, eu achava que a Bíblia só falava de histórias antigas. Eu não sabia que a Bíblia podia ajudar nos dias de hoje. Sim, ela nos ajuda e muito, Andréia. E essa revista, aqui, Saúde Mental, como a Bíblia pode ajudar você? Aqui dentro dela, Andréia, contém 4 pontos que pode ajudar você, eu e a todos a lidar com a saúde mental juntamente com a Bíblia. Visto que hoje em dia, muitas pessoas tem essa ansiedade, eu gostaria de deixar essa revista com você. E nós, Testemunhos de Jeová, André, nós temos o imenso prazer de ajudar as pessoas, juntamente com a Bíblia, a encontrar as promessas que Deus tem para nós. E eu gostaria, se possível, de anotar o seu contato para continuarmos essa conversa. O que você acha? Eu vou passar assim para você. E eu moro aqui bem pertinho. Então tá bom. Essa revista fica com você. Irmã Ana Carolina aplicou muito bem a cena de testemunho público. Muito bem, obrigado. E o ponto de atenção é a brochura Ame as Pessoas, capítulo 3, lição 3.3, que fala sobre tenha empatia. Como a irmã Carol mostrou empatia no testemunho público, cartaz chamou a atenção, já a moradora, a pessoa, vem falando sobre saúde mental. Então já abordou essa preocupação que ela demonstrou, a preocupação. E leu o texto apropriado de Isaías 41:13.
e a pessoa falou que não sabia, que Bíblia nos ajuda, falava que somente histórias antigas. Aí sim, Bíblia nos ajuda e oferecer publicação. Então, realmente, demonstrando a interesse na preocupação das pessoas, foi conduzindo o testemunho, né? Muito obrigado. Agora vamos passar para a próxima demonstração, cultivando interesse de casa em casa. Para esta demonstração, vamos convidar a irmã Jaziane Soares e irmã Sandra Cristina. Vamos prestar atenção. Andando aqui no bairro, eu notei que as casas elas estão com um muro bem alto, com cercas elétricas. Você sabe me dizer se é um bairro seguro, se as pessoas se preocupam muito com a segurança? Ah, sim. Eu mesmo, por exemplo, evito até de chegar à noite aqui, de abrir portão, essas coisas. Mas sabem, falando nisso, meu vizinho aqui, ele faleceu. E era um homem tão bondoso. Ele sempre ficava de olho aqui na gente. A gente está tão triste com isso, você não tem ideia. Poxa, meus sentimentos a você e à família. Mas você sabe que a Bíblia ela tem uma promessa de ressurreição, onde a gente vai poder reencontrar nossos amigos e parentes que já adormeceram na morte? E eu gostaria de mostrar, se você me permitisse, mostrar aqui na Bíblia para você. Claro. Está no livro de João 5, 28 e 29. Fala assim: não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele, e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Sabe, quando os meus pais morreram, esse texto e muitas outras promessas da Bíblia me ajudaram muito. E se você me permitisse, eu gostaria de voltar numa hora mais conveniente para você, para mostrar para você. Inclusive, esse texto que eu li para você é João 5, 28 e 29. Você poderia depois até conferir na sua Bíblia. Claro, eu até vou anotar esse texto, porque como eu vou sair com a esposa dele agora, resolver coisas burocráticas, eu vou mostrar esse texto para ela. Que legal. Viu? Aliás, o meu nome é Jaziane. Como é seu nome? O meu é Sandra. Sandra, eu posso voltar na sua casa essa semana, então? Claro, eu estou sempre esse horário aqui em casa. Então tá bom, combinado, viu? Muito obrigado, irmã Jaziane. Prestei atenção agora à brochura Ame as Pessoas, lição 2.5. Realmente, irmã aplicou exatamente esta orientação. Qual a orientação? Acessem, por favor, Ame as Pessoas, lição 2.5. Seja adaptável. Então, aqui está nos orientando que quando nós iniciamos a conversa, bater porta, já temos em mente a introdução, texto, não é verdade? Mas o que aconteceu com a irmã Jaziane? Começou falando de segurança, até a moradora concordou, mas falou do falecimento do vizinho. Então, adaptou o testemunho, agora não ia usar, né? Parou de usar o texto que iria usar e usou agora João capítulo 5, 28 e 29 sobre ressurreição. Realmente isso captou, né, o interesse da moradora e deu certo, né? Assim, nós também podemos bater as portas, sim. Isso não significa que não precisamos preparar nada, né? Com preparação, mas de acordo com a circunstância, podemos adaptar nosso testemunho. Muito obrigada, irmã Jaziane. Próxima parte é um discurso, explicando suas crenças. O tema do discurso é: por que as testemunhas de Jeová foram perseguidas durante o Holocausto? Vamos convidar então o irmão Luiz Eduardo Brizola. O Holocausto é muito lembrado até hoje por ser um período mais sombrio da história. Ele foi muito marcado pela perseguição, pela crueldade
e o assassinato em massa de judeus. Mas então onde é que entram as testemunhas de Jeová nessa história? Esse é justamente o tema do discurso. Por que as testemunhas de Jeová foram perseguidas durante o Holocausto? Tem dois princípios que explicam bem o porquê. Primeiro, de Atos 5:29, diz que devemos obedecer a Deus em vez de a homens. E Marcos 12:31 diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Por esses motivos, as testemunhas de Jeová, elas se recusavam a participar de qualquer atividade ligada à guerra ou de políticas nazistas. Elas também continuaram a se reunir para adorar a Jeová e a pregar a mensagem da Bíblia, apesar de ser proibido. Isso fez com que as testemunhas de Jeová fossem perseguidas e enviadas para campos de concentração nazistas. Mas, diferente de todos os outros prisioneiros, elas tinham uma chance de serem livres, caso elas assinassem um documento de renúncia de suas crenças. Dá até para fazer um paralelo desse documento com a passagem de Lucas, capítulo 4, do 5 ao 8, que diz: Assim, ele o levou para cima e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada num instante. Então, o diabo lhe disse: Eu lhe darei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será seu. Em resposta, Jesus lhe disse: Está escrito, adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Satanás literalmente prometeu um mundo para Jesus, caso ele fizesse um simples ato de adoração. Um ato de adoração e uma assinatura. Essas duas coisas são coisas difíceis ou complicadas? Não. Na verdade, elas são muito simples e fáceis. Tão fácil ao ponto da gente questionar se essa oferta realmente valia a pena para eles. Satanás teria que abrir a mão de tudo que ele tinha aqui na terra, de todos os reinos e toda a autoridade. Ele trocaria tudo isso por um ato de adoração. E os nazistas? Para que eles precisavam dessa assinatura? O que eles ganhariam com isso? Bom, qual foi a resposta de Jesus? É claro que ele nem cogitou a oferta, ele recusou na mesma hora. Jesus sabia muito bem que Satanás não estava realmente interessado naquele um ato de adoração, mas sim no que aquilo representava. Da mesma forma, o documento em si poderia parecer até insignificante, porque caso alguém decidisse assinar, que garantia eles teriam que a pessoa realmente cumpriria com o documento? Mas era exatamente o mesmo ponto de Satanás. Era um teste de lealdade. Era isso que tanto Satanás quanto os nazistas queriam ver. Felizmente, a maioria das testemunhas de Jeová escolheram permanecer leais e não assinaram o documento. E será que isso valeu a pena? Com certeza. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi considerado um crime contra a humanidade. E hoje o povo de Jeová pode se orgulhar de ter mantido a sua lealdade em Deus em vez de a homens. Isso é uma coisa que muitas religiões não podem dizer. E os mais de 2.450 irmãos que foram mortos no regime nazista são para nós hoje um exemplo de lealdade inabalável, que com certeza estão na memória de Jeová. Muito obrigado, irmão Eduardo, pelo seu excelente discurso. Porque o discurso do irmão ficou bastante interessante e informativo. Vamos agora ver brochura Melhor, lição 18. O irmão aplicou esta orientação. Use informações interessantes. Qual é a orientação? O que você deve fazer? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Corretamente, irmão, abriu o discurso falando de dois princípios bíblicos importantes para todos nós. Poderia estar falando sobre esses dois princípios e terminar o discurso,
Mas, em vez disso, o irmão fez comparação interessante. Nazista, Testemunha de Jeová, e Satanás e Jesus Cristo. Realmente uma tentação de lealdade. Então, realmente, nós ficamos bastante interessados com o que o irmão estava falando, não é verdade? Então, o irmão Eduardo aplicou muito bem essa lição. Muito obrigado. Agora vamos para a terceira sessão, Nossa Vida Cristã. Para a transição, convido todos a se levantarem para entoarmos juntos cântico número 49. Como alegrar a Jeová, baseado no texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 11. Cântico número 49. Vamos entoar juntos após a introdução musical. Sentem-se, por favor. Agora vamos ouvir o discurso com consideração. Prepare-se para situações que envolvem cuidados médicos ou cirúrgicos. Irmão José Carlos de Siqueira fará esta parte, por favor. Na vida, todos nós temos que sempre estar preparados. Quando se trata de saúde, quando se trata de questões médicas, aí muito mais ainda, não é verdade? Por quê? Porque há uma lei de Deus dada para nós e para todos os cristãos, que está lá em Atos 15, 28 e 29. Querem acompanhar? Diz lá: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias, que persistem em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem para vocês. Saudações. Veja que é uma ordem importante, uma ordem que foi dada pelo Espírito Santo aos cristãos. E essa ordem passou para nós. Pensando nisso, a organização Jeová amorosamente tem fornecido para nós ferramentas para manter a nossa consciência em ordem. Quando a Bíblia fala em abster-se, é a ação de recusar, de não aceitar. Então, quando vamos analisar as ferramentas que está à disposição, disponível a nós, para recusarmos uma transfusão de sangue, algo que vai acontecer caso um médico queira fazer isso. Qual é a primeira ferramenta
que nós temos em mão. Chama-se cartão diretivas antecipadas, ou cartão de identificação. Esses cartões registram a escolha do paciente quanto ao uso do sangue em tratamentos médicos. Quem pode ter? Publicadores batizados podem pedir para o servo de publicações um cartão de diretivas para si. E também para os seus filhos, pode pedir para seus filhos menores. Devemos sempre ter esse cartão conosco. Se você está precisando preencher um deles, faça o mais rápido possível. Lembre-se de uma coisa, lá diz cartão diretivas antecipadas. Não é na hora da consulta e nem é na hora da internação que você vai dizer assim, esqueci de tal detalhe, preciso pôr aqui. Isso teria que estar feito antes. É por isso que existe essa ferramenta, certo? E onde deve estar esse cartão? Bem guardado? Aonde? Alguém quer dizer? Aonde? Rapidinho. Lá atrás, irmã Josiane. Veja a importância disso, né? Uma outra ferramenta que a organização disponibiliza para nós chama-se Informações para Gestantes. É o S401. Vai aparecer aí na TV, na imagem para nós. E também o S407. Esses documentos podem ajudar você a se preparar para situações que exijam cuidados médicos, incluindo circunstâncias que envolvam a questão do sangue. Você pode ter esse documento, você pode pedir ao seu superintendente de grupo ou ao ancião uma cópia desse documento, caso você vá passar por uma cirurgia ou mesmo um tratamento de câncer, ou se estiver grávida. Talvez você diga assim, mas a minha gravidez é tudo normal, sem problema, né? Primeiro, segundo, terceiro. Cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto. Toma cuidado. E aí? Está preparado para isso? Então, prepare-se, é necessário que esteja preparado. Mas o câncer, por exemplo, não é só quimioterapia, não vai envolver nada de sangue. É verdade? É. Mas e aí? A quimioterapia começa a baixar a sua hemoglobina, você começa a ficar anêmico. E aí? Precisamos transfundir, olha aí. Então, você tem que estar preparado antes. Esses documentos é ferramenta importante que você pode ter, né, nas suas mãos. Não deixe de ter esse documento e de ler. Há instruções ali fantásticas que vai ajudar não só você, mas também o médico a entender. Uma outra ferramenta importante que nós temos se chama Comissão de Ligação com os Hospitais, ou COLI. A COLI tem anciãos, muito anciãos, treinados para dar informações a médicos, publicadores, sobre assuntos que envolvem o sangue. Aliás, eles podem até conversar com o seu médico a respeito das transfusões de sangue, pode ajudar nesse sentido. E, se necessário, eles podem encontrar um médico que seja cooperador. Hoje mesmo estivemos falando com um médico que é muito cooperador. E qual a disponibilidade desses homens, desses anciãos? Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vocês podem contar com a ajuda deles. Se precisar de uma internação, uma cirurgia ou um tratamento como câncer, peça ajuda da COLI. E faça o mesmo também se você estiver grávida. E para ter o contato com a COLI, o que você deve fazer? Pede para um ancião passar isso para você. Nessa questão de falar com o médico, é muito importante a maneira como se fala com o médico. Então, um membro da COLI que tem experiência, ele pode ajudar você a falar com o médico. Houve um caso, por exemplo, de uma irmã que ficamos sabendo que ela voltou chorando do médico, o médico recusou fazer a cirurgia ginecológica dela. E aí, na terça-feira seguinte, a gente foi para conversar com o médico. Quando explicamos para o médico, doutor, quantas cirurgias o senhor já fez e precisou sangue? Não me lembro, acho que nunca. Qual é o problema então aqui com a nossa irmã? Meu problema é o anestesista. Quem é o anestesista? Quem é o chefe da equipe? É fulano de tal. Ele é amigo da gente, já esteve visitando até a nossa filial. É? Então fique tranquilo que eu falo com ele, não precisa você falar não.
Resultado, na outra terça-feira, ela nem assinou o documento. Sua cirurgia está marcada para quarta e tinha dois outros casos que ele também dispensou, que ele acabou fazendo. Então, às vezes, é uma questão simplesmente de conversar. Então, use os recursos que a associação dá para nós, a organização dá para nós, ferramentas para o nosso uso. Vamos assistir agora um vídeo. Você ou alguém que você ama já enfrentou uma emergência médica ou teve que se preparar para uma cirurgia delicada? Se já, você sabe como isso é difícil. O Salmo 41:3 promete: Jeová o amparará no leito de enfermidade. Como ele faz isso? Não é por meio de curas milagrosas, mas ele dá ajuda física, emocional e espiritual. Uma das coisas que ele usa para fazer isso são as comissões de ligação com hospitais ou colis. Hoje, existem umas 2.000 colis no mundo todo e mais de 16.000 irmãos servem nelas. O que eles fazem? Nosso papel é ajudar os médicos e os irmãos a chegarem num acordo sobre um tratamento que não vá contra a lei de Deus. Uma vez fomos visitar um grande hospital com mais 2 irmãos. E quando chegamos lá, tinha 25 médicos esperando a gente. E mais alguns ouvindo por meio de uma videoconferência. Daí, quando entramos no auditório, um dos médicos veio e disse: "Bem-vindos à Cova dos Leões." Na hora a gente pensou, o que é que vem pela frente? Mas nós conseguimos fazer a nossa apresentação, responder as perguntas deles e deixar alguns artigos médicos. Um grupo de médicos lê e analisa com cuidado esses artigos médicos para garantir a credibilidade e a exatidão das informações. Esses artigos são fornecidos aos irmãos da Coli. Daí, eles mostram esses documentos para os médicos e tentam convencer eles de que determinada estratégia de tratamento é aceitável e eficaz para evitar uma transfusão de sangue. Agora os médicos entendem que os pacientes podem tomar suas próprias decisões sobre o sangue. Eles pensam, não, eu tenho que respeitar a decisão do paciente. Agora eles entendem que eles podem tratar os pacientes sem o uso do sangue. Nossos cirurgiões estão se saindo muito bem com novos procedimentos. Estão usando tecnologia avançada nos procedimentos que não exigem transfusão de sangue. Nós estamos determinados a respeitar as decisões dos pacientes que são testemunhas de Jeová. É muito desgastante ter que lidar com problemas sérios de saúde e as decisões geralmente têm de ser tomadas de imediato, incluindo as que envolvem o uso do sangue. Para isso, temos as colis, para dar consolo e ajuda na hora que mais precisamos. Do último ano para cá, eu tenho passado por uma situação muito difícil. Eu recebi alguns diagnósticos errados até que, mais ou menos um ano atrás, finalmente descobriram o que eu tinha: câncer de esôfago. Eu sei que Jeová, nesse sistema de coisas mal, não vai estalar os dedos e pronto, você está curado. Eu sei disso e nunca orei pedindo para que isso acontecesse. Mas o que eu peço nas minhas orações é consolo, não só para mim, mas também para minha família. E os irmãos da Coli são uma resposta das minhas orações. Eu oro pedindo ajuda e eles aparecem. Jeová tem me dado muito mais do que eu esperava. Jeová o amparará no leito de enfermidade. Transformarás completamente a sua cama enquanto ele estiver doente. Às vezes, o paciente está lá numa cama, lutando pela vida, rodeado pela família e pelos amigos. Mas a pessoa mais forte ali é ele. E isso é uma prova do que diz esse texto. Às vezes, é o paciente que anima as pessoas em volta dele. Não chora, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. E isso é Jeová sustentando a pessoa que está doente. Receber a ajuda da Coli durante as várias vezes que eu fiquei no hospital me ajudou a entender algo muito especial sobre esses irmãos. Eles fazem o que fazem por amor, principalmente por Jeová, que é o mais importante, e também por gratidão pelas coisas que Ele nos dá, como a saúde. O privilégio que eu tive de sentir o amor desses irmãos e também de mostrar amor por eles é algo que eu nunca vou esquecer.
Todos nós temos duas coisas importantes para fazer. Primeira, ter o cartão diretivas antecipadas atualizado e preenchido. Segunda, antes de passar por qualquer procedimento cirúrgico, ter certeza de que os nossos médicos vão apoiar nossas decisões sobre cuidados de saúde. Somos muito gratos pela provisão da Coli e pelos milhares de irmãos que se esforçam muito, gastando seu tempo e energia para nos ajudar. Essa é uma prova clara de que Jeová nos ama e se interessa muito por nós. Quantas ferramentas, não é verdade? Pergunta: como a Coli pode ajudar você caso precise de cuidados médicos ou de uma cirurgia? Não Caio? Os irmãos que servem na Coli são treinados para ajudar as comunidades médica e jurídica a entender nossa posição religiosa com respeito ao sangue. Eles podem considerar com os prestadores de serviço de saúde quais são as estratégias para tratamento médico sem transfusão de sangue. E caso necessário, eles podem nos dar consolo e nos ajudar a encontrar um médico colaborador. Obrigado aí pela sua participação. É isso mesmo, exatamente isso. Bem, você está preparado? Veja o quadro aí, né? Tem aí 5 pontos. Entre em contato com a Coli assim que possível. Aí o segundo ponto: esteja preparado para falar com seu médico sobre a sua decisão com relação às transfusões, uso de frações de sangue e procedimentos que envolvam seu próprio sangue. A lição 39, no nosso livro de estudo, no ponto 5, temos lá as frações. E lá menciona que deve-se considerar as frações, e quem tem que decidir é a pessoa, não é seu instrutor e não é nenhum ancião. Você é que deve decidir as frações que você aceita. Então não esqueçam disso na lição 39, no ponto 5. E para mais detalhes, ainda tem a parte lá, quer pesquisar mais? Informações riquíssimas, riquíssimas que vão ajudar todos vocês. Ferramentas que a organização disponibiliza para todos nós. Outra coisa, coloque suas decisões por escrito no cartão diretivas. Comunique suas decisões aos seus procuradores nomeados no seu cartão diretivas. E deixe sempre à mão o contato de um ancião da sua congregação. Se realmente nós fizermos isso, estarmos preparados, é como diz o texto, né? Boa saúde para vós, ou irá tudo bem. Muito obrigado, irmão Siqueira, por tratar de um assunto de suma importância para nós. Agora vamos passar para a próxima parte, estudo bíblico de congregação, de Testemunho Cabal, capítulo 4. Vamos convidar irmão Júlio Junqueira e leitor será irmão Abner Tavares. Por gentileza, abram os seus livros no capítulo 4, a partir das páginas 29, que tem o tema Homens Comuns e Sem Instrução. Nesse capítulo, estamos vendo como Pedro e João foram usados por Jeová. Apesar deles serem imperfeitos igual a nós, eles mostraram muitas qualidades, como humildade, fé, prontidão, coragem. E vamos ver hoje como podemos mostrar essa mesma coragem no nosso ministério. E contamos com a sua ajuda. Fique à vontade para comentar, destacar os textos e o que podemos colocar em prática. Vamos dar continuidade a partir do parágrafo 9. E hoje temos a ajuda do nosso irmão Abner na leitura dos parágrafos. Vamos iniciar então? Subtítulo: Não podemos parar de falar. Vamos dar atenção aos parágrafos do 9 ao 11. O discurso de Pedro e o fato de o homem antes manco ter pulado e gritado de alegria causaram grande comoção. Diante disso, o capitão do templo, responsável pela segurança da área do templo, e os principais sacerdotes imediatamente foram investigar o assunto.
É bem provável que esses homens fossem saduceus, uma seita rica e com grande poder político, que se esforçava em manter relações pacíficas com os romanos. Eles também rejeitavam a lei oral, tão prezada pelos fariseus, e desprezavam a crença na ressurreição. Imagine como eles ficaram furiosos ao encontrar Pedro e João no templo corajosamente ensinando que Jesus havia sido ressuscitado. Os furiosos opositores jogaram Pedro e João na prisão e os levaram à força até o Supremo Tribunal Judaico no dia seguinte. Do ponto de vista daqueles governantes arrogantes, Pedro e João eram homens comuns e sem instrução, e não tinham o direito de ensinar no templo. Eles não tinham estudado em nenhuma escola religiosa reconhecida. No entanto, sua coragem e sua convicção deixaram o tribunal admirado. Como Pedro e João conseguiram falar tão bem? Uma das razões era que eles haviam estado com Jesus. Seu mestre os havia ensinado com verdadeira autoridade, não como os escribas. O tribunal ordenou que os apóstolos parassem de pregar. Naquela sociedade, as ordens do tribunal tinham muito peso. Apenas algumas semanas antes, quando Jesus esteve diante desse mesmo tribunal, seus membros haviam declarado: "Ele merece morrer". Ainda assim, Pedro e João não se sentiram intimidados. Diante daqueles homens ricos, bem instruídos e influentes, Pedro e João, com coragem, mas com respeito, disseram: "Julguem os senhores mesmo se é certo, à vista de Deus, obedecer aos senhores em vez de a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos." Então a pergunta A: como os líderes judaicos reagiram à mensagem de Pedro e João? Irmão Danilo? Quando João e Pedro eles foram pregar, ensinando que Jesus havia sido ressuscitado, os líderes judaicos eles ficaram muito furiosos. Tanto que jogaram Pedro e João na prisão e depois até levaram à força para o Supremo Tribunal Judaico no dia seguinte. Obrigado, irmão Danilo. No parágrafo 9, nós temos uma nota que leva lá no quadro. Esse quadro ele fala um pouco mais sobre o sumo sacerdote e os principais sacerdotes. O que eles faziam? Vocês perceberam aí no quadro? Irmão Wagner? O sumo sacerdote ali, ele representava o povo perante Deus. E no primeiro século da Era Comum, ele também presidia no Sinédrio. E junto com um grupo, ele era composto por ex-sumo sacerdote, como Anás, e por homens de famílias das quais os sumos sacerdotes, eles eram escolhidos. Existia ali talvez apenas quatro ou cinco dessas famílias. Obrigado, irmão Wagner. E um pouco mais abaixo ali fala, né, durante o período abrangido pelo livro de Atos, como eles eram designados. Como que eles eram designados? Irmã Tatiana? Os governadores romanos e os reis que governavam com a permissão de Roma, eles designavam e destituíam sumos sacerdotes como bem entendiam. Mesmo assim, parece que quando esses governantes pagãos designavam sumos sacerdotes, eles escolhiam da linhagem de Arão. Isso mesmo, obrigado, irmã. Agora, voltando lá no parágrafo 10, sobre esses governantes, né? Qual que era o ponto de vista deles, né, sobre Pedro e João? O que eles achavam deles? Irmão João Davi? Então, para eles ali, Pedro e João eram homens comuns, né, até mesmo sem instrução, né, e até mesmo não tinha o direito de ensinar no templo. Eles não tinham estudado em nenhuma escola
religiosa e reconhecido, né? E não era reconhecido também por isso. No entanto, sua coragem, sua convicção deixaram o tribunal admirado com a atitude de Pedro e João, né? Assim eles conseguiram falar tão bem, né? Isso porque, qual foi a razão? É que eles já haviam, né, estado com Jesus naquela ocasião. Por isso ele recebeu as instruções do próprio Jesus Cristo e ele teve essa coragem de falar com muita convicção. Isso mesmo. Obrigado, irmão João Davi. Então eles estavam determinados a fazer o quê? Vocês perceberam lá em Atos 4, lá no 20? Irmã Érica? Então eles estavam determinados a obedecer em primeiro lugar a Deus, né? Tanto que o tribunal ordenou que eles parassem de pregar. Esse mesmo tribunal que um tempinho antes tinha condenado Jesus à morte, né? Mas eles não ficaram com medo. Então, eles falaram, né, que julguem os senhores mesmo se é certo obedecer a Deus do que a homens, né? Então eles demonstraram coragem e demonstraram que estavam dispostos a colocar a vontade de Jeová em primeiro lugar. Obrigado, irmã Érica. Então, como nós podemos, né, desenvolver essa mesma coragem, né? Vamos ver o capítulo 12? Você também tem esse tipo de coragem? Como se sente quando tem a oportunidade de dar testemunho aos ricos, aos bem instruídos e aos influentes na sua localidade? E quando familiares, colegas de escola ou de trabalho o ridicularizam por causa de suas crenças? Sente-se intimidado? Em caso afirmativo, você pode superar esses sentimentos. Quando esteve na Terra, Jesus ensinou os apóstolos a defender suas crenças com confiança e respeito. Depois de ser ressuscitado, Jesus prometeu a seus discípulos que continuaria com eles todos os dias até o final do sistema de coisas. Sob a orientação de Jesus, o escravo fiel e prudente nos ensina a defender nossas crenças. Isto é feito por meio de instruções recebidas nas reuniões congregacionais, como Nossa Vida e Ministério Cristão, e de publicações baseadas na Bíblia, como os artigos de Perguntas Bíblicas Respondidas no site jw.org. Será que estamos fazendo um bom uso dessas provisões? Se fizermos isso, nossa coragem e convicção vão aumentar. E, como os apóstolos, não permitiremos que nada nos impeça de falar das maravilhosas verdades espirituais que vimos e ouvimos. Obrigado, irmão Abner, pela leitura. Então, a pergunta do 12. O que pode nos ajudar a desenvolver coragem e convicção? Irmã Mara? Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele ensinou muito bem os apóstolos e seguidores deles a terem coragem e a defenderem a verdade. E um pouquinho antes de morrer, ele prometeu que estaria com eles todo o tempo. E isso é bem fiel e verdadeiro, porque Jesus, através de suas instruções, tem ajudado aos nossos escravos fiel e prudente a nos darem tudo aquilo que precisamos para termos força e coragem e defendermos a nossa fé e tudo mais que precisamos defender a respeito da verdade. Eles têm providenciado para a gente, por exemplo, no site JW, aquela seção Perguntas Bíblicas Respondidas. Nós temos aqui a nossa reunião de segunda-feira que nos ensina muito bem a fazermos isso. E isso tudo, se nós estivermos tomando cuidado, observando e aprendendo isso, com certeza imitaremos aqueles antigos apóstolos e defenderemos a Jeová e a sua verdade com coragem por tudo que ouvimos e aprendemos aqui. Isso mesmo, obrigado, irmã Mara. Irmã Joelma?
O parágrafo reconhece que dar testemunho, às vezes, a pessoas ricas, bem instruídas ou influentes no nosso território pode ser um desafio para nós. Temos a tendência, às vezes, de evitar essas casas, essas pessoas, ou mesmo a familiares, colegas de escola ou de trabalho. Mas essa provisão de perguntas bíblicas respondidas pode nos ajudar a juntar coragem, porque as perguntas ali são as que a gente mais, digamos assim, tem medo que nos perguntem, né? Sobre aniversário, Natal, nossas crenças. As respostas são curtas, os artigos em geral são pequenos. Então a gente pode tirar o medo, porque se alguém perguntar, a gente acessa ali e vê rapidamente qual a resposta. Isso pode nos dar coragem. Obrigado, irmã Joelma. Irmão José Roberto? Jesus, no livro de Mateus 10, do 11 ao 18, ele deu ali instrução detalhadamente como que os apóstolos, ou como que seus seguidores deveriam pregar, né? Ele, por exemplo, no 16, ele falou que enviaria no meio de... eu os envio como ovelha no meio de lobo, né? Portanto, seja cauteloso, né? Então, Jesus falou que nós devemos manter a cautela quando for pregar, assim por diante, né? Então, esse ensinamento que Jesus falou nos ajuda muito a ser bem-sucedido hoje no ministério. Obrigado, irmão. Irmão Lucas? O apóstolo Pedro mencionou que nós devíamos sempre estar prontos para fazer uma defesa. E é muito importante. Numa das cenas da escola, nós vimos aquela irmã que foi falar de um determinado assunto, mas se deparou com uma situação diferente e ela se saiu muito bem. Então nós também devemos estar preparados para as mais diversas ocasiões, inclusive em momentos para defendermos nossa fé. E é interessante que na última visita do primeiro circuito, ele falou que nem sempre é necessário nós expormos a nossa religião. É muito importante nós, de maneira simples, tocarmos num determinado assunto, explicarmos e podemos até mesmo mencionarmos que lemos aquele artigo ou mencionarmos a fonte daquele artigo. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir atingir um número maior de pessoas e sermos, conforme Pedro falou aqui, com brandura e profundo respeito. Então é muito importante nós não impormos nossas crenças, mas sim falarmos de uma maneira que possa tocar o coração das pessoas. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Geraldo? Um tema que se tornou bem frequente, né, nos nossos dias é com respeito à terra. Então, existe um grupo aí, aumentando inclusive, que dizem que a terra é plana. Será que tem algum artigo que fala sobre isso? Tem. Aqui no jw.org fala sobre isso. E vai mais além. Algumas pessoas dizem assim, realmente... A Bíblia, por exemplo, fala sobre os 4 cantos da terra. Mas o que isso quer dizer? Né? Aqui vem explicando também. Por que fala sobre 4 cantos da terra, extremidades da terra, né? Que não deve ser levado ao pé da letra, né? Dando a entender que ela é quadrada ou extremidade. Mas eu não vou entrar em detalhes, né? Porque daí cada um pode... fazer a pesquisa, né? Então, todos os assuntos que nós imaginamos que possa haver estão em nossas publicações. É verdade. Obrigado, irmão Geraldo. Irmão Tiago? O que é interessante é que, como alguns aqui já comentaram, que através do kit de ferramentas a gente aprende que os ensinamentos que nós vemos no mundo são totalmente errados e nos dá grande alegria em saber que, através da palavra de Jeová, a Bíblia, nós estamos seguindo preceitos corretos. E é mais agradável ainda você saber de uma coisa tão boa e você falar para o seu colega de trabalho ou para o seu vizinho o quão é agradável, o quanto realmente
desmistifica certas mentiras, e é interessante ver a reação das pessoas quando recebem as boas novas. Então isso nos serve de encorajamento. E também, como está escrito em Mateus 28:20, né? Que saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Então isso cada vez mais nos motiva a sempre estar levando o conhecimento de Jeová para as outras pessoas. É verdade. Obrigado, irmão Tiago. Irmã Elaine? E a gravura, ela mostra exatamente isso, né? A irmã aqui está aproveitando um horário de intervalo do trabalho, né? Para dar um testemunho para sua companheira, né? É interessante que ela está com a Bíblia na mão e a companheira de trabalho está com um folheto, né? Que antigamente a gente usava, que era o consolo para os deprimidos. Então pode ser que ela percebeu, né? Alguma situação na amiga lá, na colega, e usou isso para dar testemunho, né? Como dar testemunho informal é uma coisa que talvez a gente tenha um pouco de receio, mas se estivermos bem preparados, a gente consegue. É isso mesmo. Obrigado, irmã Elaine. Irmã Rose? E realmente é um grande privilégio poder ser instruída por Jeová, por meio da sua organização de escravo fiel e prudente. E ele nos instrui. E Pedro falou, né, para a gente estar pronto, mas ele não falou para a gente ficar pronto e deixou a gente sem instrução. A gente recebe as instruções que a gente precisa para estar sempre pronto para defender com convicção e coragem a fé que temos nos propósitos de Jeová. É isso mesmo, muito bom. E na imagem, né, que nem a irmã Elaine comentou, às vezes não é fácil mesmo, né? E vocês conseguiram perceber o que ajudou essa irmã a mostrar coragem? Irmã Amanda? Provavelmente a boa preparação da irmã antes, né? Como o parágrafo bem destaca, a gente tem muitas ferramentas ao nosso dispor que podem nos ajudar na pregação. Como nós vimos no parágrafo anterior, Pedro e João foram bem-sucedidos porque eles seguiram a instrução de Jesus, que era diferente dos escribas e dos fariseus, que eram arrogantes. Jesus já era manso, bondoso. Então, quando nós aplicamos a instrução que nós recebemos nas reuniões, também nas publicações, com certeza nós também vamos conseguir ser corajosos e estar convictos quando nós formos pregar, independente da situação, seja ela informal, no testemunho público ou de casa em casa. Isso mesmo. Obrigado, irmã Amanda. Irmã Jaziane? E também ali ela estava com a Bíblia e alguma publicação no local de trabalho dela, né? Hoje talvez a gente não possa estar com a Bíblia, mas a gente tem no celular a Bíblia online, né? A gente pode estar dando um testemunho rápido para alguém e mostrando até mesmo o site. É isso mesmo. Irmão Gustavo? Jeová vem nos treinando bastante para dar testemunho informal. Interessante que o novo formato das reuniões traz atenção a isso. Muitas vezes nós vamos ter ali testemunho de casa em casa, testemunho público, mas também temos agora o testemunho informal. É muito importante. Muitas vezes o testemunho informal nos ajuda a alcançar pessoas que no Ministério de Campo talvez nós não consigamos. Pessoas que moram em condomínios, prédios, onde há dificuldade de encontrá-los, né? Então, o testemunho informal é muito importante. E como bem comentado já pelas irmãs, nós devemos nos concentrar e nos preparar para situações que vão surgir. E fazer surgir situações também quando estivermos conversando com as pessoas. Obrigado, irmão Gustavo. Irmã Marina? Além do nosso preparo, também é muito importante nós sermos observadores, né? Porque essa irmã, ela entregou um folheto que é antigo, né? Mas o tema dele é o consolo para os deprimidos, né? Então, provavelmente, às vezes a pessoa estava passando por algum problema, ou perdeu algum ente querido, né? E ela aproveitou essa oportunidade para dar testemunho, né? Então, no nosso ministério, nós precisamos disso, né? Ser observadores em todas as circunstâncias que possam ocorrer para poder dar testemunho. Muito bom, bem lembrado. Irmão Isaías?
E é isso mesmo que a brochura Ame as Pessoas nos incentiva a fazer. Sermos realmente observadores. Essa irmã, pelo jeito que ela está olhando ali para a sua moradora, ela nos passa certa empatia. Então ela observou, provavelmente, que aquela pessoa estava passando por algum problema assim, foi observadora, e pelo seu amor, então, ela conseguiu usar de empatia, mostrando interesse genuíno na pessoa para poder ajudá-la. E então aproveitou as ferramentas que tinha ao seu dispor para fazer isso. Isso mesmo, as ferramentas nos ajudam, né, a demonstrar coragem. Muito bem. Bom, Geraldo, mais um ponto? O que eu achei interessante que, falando um pouquinho aqui sobre Pedro e João, né? Eles eram considerados homens indoutos, né, imaturos, mas eles tinham um professor, um mestre, que era Jesus Cristo. Ele era apenas o segundo maior instrutor do universo, né? Então ele e Jeová eram os maiores instrutores do universo. Nós talvez, se avaliarmos talvez o nosso estudo secular, talvez possamos ser chamados pelas pessoas também de indoutos, imaturos, não temos conhecimento secular. Mas nós temos um mestre também, que é Jesus Cristo e Jeová, os dois maiores mestres do universo, né? Então basta a gente agora pesquisar, vamos dizer assim, esses fascículos, né? Esses fascículos espirituais, né, que se encontram em nossas publicações. Obrigado, irmão Geraldo. E assim, né, como os apóstolos, nós não vamos permitir o quê? Que nem nós já vimos. Irmão Siqueira? Não vamos permitir que o medo nos impeça de pregar. É uma grande diferença entre o povo de Jeová, né? Porque o povo de Jeová, nos 4 cantos do mundo, eles recebem a mesma instrução e o mesmo ensino. E pregam por amor a Jeová e por amor às pessoas. Aliás, os testemunhos de Jeová pagam para pregar. Porque tem o gasto que fazem, tudo que fazem, sai do bolso das próprias testemunhas de Jeová. Então, faz isso por amor. Então, é uma diferença muito grande. E o próprio Jesus, por meio do escravo fiel e discreto, prudente, né, tem nos ajudado nesse sentido. As informações que nós recebemos, as instruções que nós recebemos nas nossas reuniões, nas assembleias, nos congressos e outras reuniões especiais, tudo se prende ao ensino correto da Bíblia, a verdade da Bíblia. Então essa é a grande diferença que existe na Testemunho de Jeová. Então, medo para quê? Os testemunhos de Jeová sabem abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aliás, não precisa ser adulto, não. Eu vejo aqui no nosso salão, por exemplo, temos alguns jovens, algumas crianças que têm uma habilidade muito grande de fazer isso. Então, jamais deveremos ter medo. E, na verdade, não temos medo de falar sobre Jeová e seu propósito. É isso mesmo. Então, assim como Jeová, né, abençoou a coragem de Pedro e João, vimos que Jeová continua também abençoando, né, nossos esforços hoje. E assim como os irmãos e as irmãs comentaram muito bem. Então, obrigado e parabéns a todos pela boa preparação. Vamos recapitular o que nós aprendemos nessa reunião desta noite. Apanhem, por favor, sua apostila ou acessem a apostila, por favor. A primeira sessão, Tesouros da Palavra de Deus, nós ouvimos o discurso que fortalece a nossa confiança no promessa de Jeová de nos dar a vida eterna. Vimos 3 razões pelas quais podemos confiar na promessa de Jeová Deus. O próprio Jeová vive para sempre. Jeová tem a sabedoria e o poder necessários para sustentar a vida. E Ele nos ensina o que devemos fazer para ter vida eterna. Assim podemos ter plena confiança em que Jeová
cumpre sua promessa de nos dar a vida eterna. A segunda sessão, faça seu melhor no ministério. Nós aprendemos como podemos demonstrar empatia no ministério, assim como Jesus demonstrou, e também sermos adaptáveis, assim como o evangelizador Filipe. As irmãs fizeram boas demonstrações mostrando isso. Agora, em base do primeiro discurso, que é fortalecer confiança no promessa de Jeová, para quando nós enfrentamos dificuldades na nossa vida, primeiro discurso da terceira sessão, Nossa Vida Cristã, prepare-se para situações que envolvem cuidados médicos cirúrgicos, nos lembra da importância de fazer preparações. Para mantermos lealdade a Jeová, diante da questão de transfusão de sangue, é importante ter confiança na promessa de Jeová. Mas não somente confiança, mas também é necessário fazermos boas preparações. Esse discurso, bem como o vídeo, nos lembra da importância de fazermos preparações desde agora. Por exemplo, cartão diretivas, escolher procuradores, explicar suas decisões para seus procuradores, sempre ter o contato de ancião, para que quando precisar ter contato, entrar em contato com a COLI, assim por diante. Sempre vamos lembrar da importância da preparações. Estudo bíblico de congregação, nós aprendemos como podemos dar testemunho com destemor, imitando os exemplos de apóstolos. Realmente, a reunião desta noite trouxe várias matérias interessantes e importantes para nós, não foi? E semana que vem, o que nós podemos aprender juntos? Semana que vem também tem duas partes falando sobre criação de Jeová Deus. Para conhecer melhor Jeová, podemos ler a Bíblia, com certeza, mas também através de observar as criações de Jeová, também podemos conhecer melhor a Jeová. Então, desde agora, vamos ficar na expectativa da reunião da semana que vem. Agora temos alguns anúncios. Anúncio 8 de janeiro de 2024. Para a congregação. Visita dos representantes da sede mundial. Como é do conhecimento dos irmãos, no sábado, dia 27 de janeiro de 2024, será realizada uma reunião especial. Nessa reunião, haverá o resumo do estudo de A Sentinela, um relatório sobre o progresso da obra do Reino no Brasil e 2 discursos dos representantes da sede mundial. Um deles será feito pelo irmão William Turner Jr., ajudante da Comissão de Serviço, e outro pelo irmão Peter Bell, que serve na filial da Inglaterra, e virá no lugar do irmão Kenneth Flodin. Temos certeza de que essa reunião será uma fonte de encorajamento e alegria para todos nós. A nossa congregação assistirá ao programa ao vivo, que começará às 9 horas, horário de Brasília, e terminará por volta das 12 horas. Próximo anúncio, 15 de janeiro de 2024. Para as congregações. Fechamento temporário das exposições em Betel. Informamos que foi necessário fechar temporariamente as exposições. Essa é a herança dos servos de Jeová e a Bíblia e o seu autor, para realizar uma manutenção emergencial.
No entanto, a visitação guiada pelas instalações da gráfica continuará sendo realizada normalmente. Poderão levar isso em conta ao programar sua visita a Betel. Informaremos assim que as exposições forem abertas novamente para a visitação. Com isso, nós podemos encerrar a reunião desta noite. Queremos novamente agradecer a presença de todos, tanto os que estão aqui presencialmente e os que assistem por meio do Zoom. Vamos então encerrar com o cântico número 67, com o tema Pregue a Palavra, baseado na segunda carta a Timóteo 4:2, e a oração final será feita, pelo irmão Nelson Marquese. Cântico número 67.